Fala galera que curte o PC Facts. No vídeo de hoje a gente vai analisar o novo processador que a Intel trouxe para o mainstream, o Core i5 10400. A gente vai ver o que esse cara é capaz de fazer e o quanto que ele cobra para fazer isso. Uma das características mais marcantes dessa 10ª geração é que a família inteira tem Hyperthreading. Na prática, a evolução entre o 9400 e o 10400 é que o 6-core mais recente tem 2 threads por núcleo, portanto 12 threads no total em vez de 6 threads do seu antecessor. Mas não se iluda achando que o dobro de threads significa o dobro de performance. A gente já avisou diversas vezes no canal que o Hyperthreading adiciona 30% de performance, e isso quando quando os aplicativos usam essas threads a mais. Em alguns casos, como games, o Hyperthreading pode até atrapalhar. Mas assim como certas coisas mudaram, outras não mudaram. Um exemplo é o Cooler Box. Continua sendo aquele cooler esquecível, simples, feio e sem quaisquer mudanças no design, sequer para nos remeter a uma solução mais moderna. E já que a galera pediu lá no nosso Twitter, por favor, acessem lá e sigam a gente, eles votaram pedindo que a gente comparasse o 10400 diretamente com o Ryzen 5 3600. E aí, obviamente, a gente aproveitou essa ideia do pessoal lá para que a gente pudesse também trazer o comparativo entre os dois cooler boxes que mandam tanto o Intel quanto a AMD para esses processadores. Claramente, a diferença no Cinebench R20 é muito pequena em termos de temperatura. Os dois concorrentes rodam próximos aos 80 graus. O que não é uma temperatura problemática, mas não é das melhores. Quando a gente já vai para games, eu escolhi o Assassin's Creed Odyssey como referência por exigir bastante threads. E aqui fica evidente uma vitória do 10400 com Cooler Box por uma margem de 3 a 4 graus. Isso, pessoal, não é pouca coisa. Entendam que reduzir alguns graus não é nada fácil. Para manter essa temperatura demonstrada, o Cooler Box da Intel precisa de muito mais ruído. E aí, no fim das contas, apesar de ele manter uma temperatura parelha com seu concorrente, eu ainda prefiro o da AMD, que é mais silencioso. Agora, comparando as temperaturas usando um cooler porrada de 360mm, as coisas se revelam bem diferentes. No i5 10400, mesmo rodando um workload pesado e exigente termicamente, como o Cinebench R20, a gente não chega sequer em 50 graus Celsius, cara. É frio demais. Já no R5 3600, a gente beira os 70. Uma boa temperatura, mas estamos falando de quase 20 graus de diferença. É coisa pra caramba. E de volta ao Assassins, o 10400 ficou quase que abaixo de 40 graus Celsius, cara. O 3600 não foi nada mal, com seus 54 graus, mas ainda é muito mais quente que o 10400. Isso só corrobora o quão o Cooler Box da Intel é ruim mesmo. Afinal, o 10400 é um chip muito mais frio que o 3600 e mesmo assim, o Cooler Box deles precisou fazer mais barulho para ficar na mesma temperatura de um CPU comprovadamente mais quente. Em termos térmicos, o 10400 é um produto bem legal na realidade. São 6 núcleos, 12 threads que facilmente a grande maioria dos coolers, com exceção do próprio Cooler Box, vão conseguir refrigerar ele muito bem. E falando em maioria dos coolers, para quem se pergunta, LGA 1200, né, o socket LGA 1200, ele consegue receber todos os coolers dos sockets LGA 1150, 1151, 1155 anteriores. Então, com relação a isso, fiquem despreocupados. Agora a gente vai falar do que importa: performance. Devo lembrar rapidamente, antes de começarmos, que o 10400 foi posicionado ao custo de R$ 1.499 na Terabyte Shop, essa loja tesuda, maravilhosa que apoia o PC Facts. Enquanto que lá o Ryzen 5 3600 está saindo por R$ 1.399 e o 3600X por R$ 1.699. É claro que promoções aparecem, os preços mudam, mas vocês sempre devem considerar a performance em face ao preço que vocês vão ver. No que realmente concerne a performance em tarefas variadas, o i5 10400 é desanimador.
Nós fizemos uma bateria de 10 testes com diversas formas de avaliar o CPU, com render 3D, com compressão e descompressão, testes de CPU da 3D Mark, e a contraparte da Intel perdeu em todas, com exceção do Time Spy. Isso era até um pouco esperado, porque, sabidamente, a arquitetura Zen 2 tem um IPC melhor do que a arquitetura Comet Lake. O problema é que, além disso, tanto o 3600 quanto o 3600X em estoque tem um clock maior do que o 10400. E o problema nem é perder, mas é cobrar mais que um 3600 por isso e ainda te obrigar a usar uma Z490 com preços super inflados e sem te dar sequer a chance de overclockar o processador para tirar esse gap. E aí você faz a clássica pergunta, né? Ah, Marcos, mas e os games? Como é que eles rodam em games? Na verdade, o 10400 rende bem. Nada muito fantástico. É seguro dizer que ele leva com conforto uma RTX 2070 Super em 1080p com tudo no Ultra, vencendo do 3600 por muito pouco na maioria dos jogos. O que é muito bom para um CPU de entrada. Porém, em The Division 2 particularmente, os stutters são um problema sério que não foram resolvidos sequer após a atualização de BIOS e nem de chipset. Para quem quiser ver o lado a lado, nós disponibilizaremos o comparativo em um vídeo à parte, que já deve estar sendo upado no canal neste momento e a gente vai deixar o link na descrição assim que ele estiver disponível. Além da inconsistência do frame time e stutters no The Division 2, reparem que não é possível monitorar em game via MSI Afterburner os clocks do 10400. Eu não sei se é uma questão advinda da MOBO, dos sensores ou do próprio aplicativo que não teve atualização pós-Comet Lake, mas fica aí o registro para ver se alguém da Intel consegue solucionar esse bug. E esse problema se repete no 10900K. Nosso amigo aqui custa mais caro que um 3600, não overclocka, te obriga a comprar placa-mãe overkill para ele, inflada em preço, sem PCI Express geração 4, tem um cooler box muito ineficiente que faz até parecer que o processador é quente, mesmo já tendo visto que ele não é. E tudo isso custando mais caro. No fim das contas, pessoal, o 10400 não é um produto ruim. É um 6 núcleos, 12 threads, frio, rápido, roda bem games, não gargala uma RTX 2070 Super, mas tem problemas a serem resolvidos com relação a BIOS ou alguma espécie de monitoramento, algum tipo de problema específico que também se repete no 10900K, porém ele te vincula a uma Z490, já que nós não temos capilaridade nem variabilidade, ou seja, você não consegue uma B460, ou sei lá como eles vão chamar, e também não te permite avanços muito grandes. O máximo que você consegue chegar é num processador de 10 núcleos, enquanto você ainda numa B450, numa B550 ou numa X570, você tem já hoje processadores de até 16 núcleos. Então, a quantidade de opções que a AMD te dá são maiores por um menor preço para render melhor, custando menos, talvez às vezes consumindo menos e te dando opções de upgrades muito melhores. E o único problema são alguns poucos FPS que visualmente não vão ser alarmantes, que você vai perder quando usar eles com um Ryzen. Mas, dependendo da situação, você fazendo um pequeno overclock, essa distância pode diminuir bastante. Isto posto, eu pergunto para vocês, em vez de concluir o review com uma frase só, eu pergunto para vocês, como recomendar esse processador? Um grande abraço e até o próximo vídeo.